Oi, gente! Hoje nós veremos nosso último tópico antes de voltarmos às reescritas das cartas argumentativas. Eu pedi para que vocês esperassem um pouco para fazer as reescritas, porque eu queria trazer antes alguns vídeos informativos sobre alguns elementos que vocês estão, no geral, esquecendo de pontuar nos textos de vocês, que eu observei durante a escrita da introdução e algumas pessoas que já tinham me enviado aí os desenvolvimentos também. Então eu queria vir aqui para conversar com vocês, né? Para que vocês não esqueçam mais desses elementos, porque eles são tão importantes quanto ter um parágrafo de introdução, quanto ter os parágrafos de desenvolvimento. Eles precisam aparecer, ok? Então você precisa estruturar esse texto. Se nós estamos lidando com o texto da tipologia argumentativa, é claro que ele requer argumentação. E a argumentação, ela precisa partir de um ponto de vista, né? De uma tese que será defendida em detrimento de outra. Então, a defesa da tese é a defesa de um ponto de vista. Lembrem-se que vocês estão argumentando em relação à defesa de uma tese. Então, a tese ela precisa aparecer. Vocês não podem esquecer de colocar a tese. Claro que vocês podem colocar no final também. Então, apresentar os argumentos, apresentou o argumento 1, apresentou o argumento 2 e depois apresentar a tese. Então, por exemplo, os testes da vacina, os testes para a vacina do novo coronavírus na África apresentam ou são uma demonstração de racismo estrutural. Além disso, esse continente africano não tem uma estrutura para comportar seus efeitos colaterais. Sendo assim, é preciso que essa medida seja rechaçada. Tá? Então, alguma coisa desse tipo. Nesse exemplo, a tese ela está aparecendo só no final. Percebam, é preciso que essa medida não seja utilizada ou que essa medida não seja imposta, ok? Então, percebam que a tese ela está aqui no final, que é o que eu vou defender, não é o que eu vou argumentar. O que eu vou argumentar primeiro é o racismo estrutural e depois é a falta de estrutura, certo? Os argumentos eles são o embasamento que eu vou utilizar para fazer a defesa da minha tese. Então, a tese ela precisa aparecer. Aí eu trouxe aqui alguns exemplos de teses, quer dizer, de marcação de tese. Lembrem que a tese não é o tema, é o que você acha sobre o tema, né? Nós perguntamos para o tema, o que é que eu acho do tema? Eu acho que é bom, eu acho que é ruim, e vocês vão transformar isso numa tese. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos. Então, é de fundamental importância aqui. É de fundamental importância que tais medidas sejam criadas. É de fundamental importância que não ocorram os testes no continente africano. É de fundamental importância que tais medidas sejam analisadas, ok? Então, isso aqui que está grifado, né, que está marcado, melhor dizendo, que é a sua tese. Não é o tema, não é quando você fala da vacina, é quando você fala que é de fundamental importância. Então, você está dizendo que é alguma coisa que é positiva ou negativa, que é bom ou que é ruim, ok? Deve-se evitar que essa medida seja imposta, tá? É uma marcação de tese. E aí você vai dizer por que isso deve acontecer. Deve acontecer por tal coisa, deve acontecer por tal coisa. 2 argumentos, que é o que vai embasar a nossa tese, ok? É o que nós vamos argumentar, mas a nossa tese é o nosso ponto de vista a ser defendido. É necessário que, essa eu acho a mais fácil de se usar, então é necessário que tal medida não seja aceita, é necessário que tal medida aconteça, tá? Torna-se imprescindível, ok? Então, torna-se imprescindível que o senhor, como diretor-geral da OMS, não aceite tais medidas, ok? Faz-se necessário que essa medida não seja imposta, a incapacidade de lidar com. Então,
apresentou os argumentos, primeiro, o racismo estrutural. Então, essa atitude demonstra um racismo estrutural no mundo, taranã, taranã. Depois, além disso, essa vacina, não se sabe ainda se essa vacina tem efeitos colaterais e se haveria estrutura. Sendo assim, a incapacidade de lidar com esse quadro não permite que a vacina seja testada, ok? É indispensável que o senhor posicione-se contra. Então, aí você também já está marcando a sua tese, que você é contra essas medidas e, consequentemente, você quer que o diretor-geral da OMS seja contra também, ok? Poderia ser a favor, então é indispensável que o senhor posicione-se a favor, uma vez que não há outras alternativas. Enfim, quem vai defender a tese são vocês que têm que apresentar o posicionamento de vocês sobre aquilo, tá? Deve ser combatido. Então, esta é uma prática que deve ser combatida, ok? No caso dos testes da vacina, beleza? Então, aqui são alguns exemplos de como fazer essa marcação da tese. Espero que vocês não deixem mais de colocar as teses logo na introdução. Logo não tem outro lugar para apresentar a tese. A tese é na introdução e vocês vão retomar essa tese lá na conclusão. Mas a gente chega na conclusão depois. Vamos por partes. Bom, marcou a tese, vamos colocar o nosso posicionamento crítico. Posicionamento crítico é uma reflexão crítica, certo? Uma reflexão que é abrangente, ela é questionadora, ela é autônoma. E por que isso? Porque nós estamos lidando com um texto argumentativo. Se é um texto argumentativo, nós temos que nos posicionar criticamente. O que vai mudar de um gênero textual para o outro é a forma como nós nos posicionamos. Eu já falei para vocês, a carta argumentativa, ela não tem uma estrutura diferente dos textos dissertativos argumentativos. A estrutura é muito similar. O que vai diferenciar aqui, claro, é o cabeçalho, né? Aqui nós temos um vocativo, nome simples. Nós temos principalmente a interlocução, né? A primeira pessoa, ok? Temos um destinatário e um remetente, então nós temos essa conversa, a exposição do destinatário e do remetente. Então, nós nos identificamos, claro que de acordo com o que a questão pede, né? Nós não vamos nos identificar com os nossos nomes, às vezes, mas vamos nos identificar com o nome que a questão está pedindo. Nós vamos identificar quem é o nosso leitor, diferente dos textos dissertativos argumentativos, que eles são escritos de uma forma mais universal. Então, não há a presença desse locutor e do interlocutor, não há a presença dos interlocutores em geral, do destinatário e do remetente, tá? Eles costumam ser mais universais, então nós evitamos primeira pessoa. Aqui não, aqui nós temos uma carta, então é obrigatório que os interlocutores apareçam no momento da carta. Isso precisa parecer uma conversa, claro que é uma conversa formal, nós estamos falando de uma carta argumentativa, não é uma carta pessoal, é uma carta argumentativa que você está tentando fazer com que o outro, com que o seu leitor, ele tenha o mesmo posicionamento, que ele compartilhe do mesmo posicionamento e da mesma tese que você. Você quer fazer com que o Tedros Adhanom, ele compartilhe com você a sua tese sobre os testes de vacina contra o novo coronavírus no continente africano. Então, vocês precisam utilizar uma linguagem mais formal para que haja maior credibilidade. É a mesma coisa que ocorre com os argumentos. Então, a utilização dos argumentos, a utilização do repertório também é muito importante para dar credibilidade aos seus argumentos. Mesma coisa da tese, né? Mesma coisa do posicionamento crítico. São esses elementos que vão dar credibilidade à sua argumentação, certo? Então, formas de dar posicionamento crítico é ameaçador. Então, é ameaçador pensar nas consequências que o teste dessas vacinas podem deixar no continente africano. É ameaçador pensar nos efeitos colaterais, é ameaçador pensar na falta de estrutura, ok? Então, marcar esse posicionamento crítico, porque essa falta de estrutura, nós já sabemos que há, né? Que ela existe, que já tem essa falta de estrutura. Mas você precisa se posicionar sobre isso. Então, olha só, você está dizendo que é ameaçador
que aquela falta de estrutura é uma coisa ruim. Você está se posicionando. Então, quando você diz que é ameaçador, você está dizendo que o teste de vacina é um problema, ok? É um retrocesso. Então, os testes, né, dessas vacinas, tratar essas pessoas como cobaias é um retrocesso no que diz respeito aos próprios direitos humanos, né? É um retrocesso no mundo, ok? Então, é mais uma forma de posicionamento crítico. Não pode ser colocado em segundo plano, então esse é um problema que não pode ser colocado em segundo plano. Nós precisamos tratar já disso, né? Nós precisamos falar. Isso é importante. Quando vocês dizem que não pode ser colocado em segundo plano, vocês estão dizendo que é importante falar sobre aquilo, que é importante pensar naquilo, tá? É importante pensar na tese em questão, certo? Merece consideração especial, mesma coisa. Vocês estão dizendo que é importante falar sobre aquilo. São dados alarmantes, ótimo para repertório. Então, apresentou um dado. Esses são dados alarmantes. Você está se posicionando contra os dados. Porque se eu digo assim, no continente africano, X pessoas já morreram por conta do coronavírus. Ok, mas você não está se posicionando sobre isso. Quando você diz que esses dados eles são alarmantes, você está colocando um posicionamento sobre isso, tá? Percebam, isso é alarmante, isso é um perigo, ok? Isso atesta incapacidade. Você está falando de incapacidade, né? Você está julgando alguma coisa, está se posicionando criticamente sobre alguma coisa. É grave também, posicionamento crítico, né? Então, testes de vacina contra o novo coronavírus no continente africano é grave. Percebam que isso não é uma tese, né? Você não está propondo alguma coisa, não está propondo uma discussão. Você está se posicionando criticamente sobre o tema. Então, percebam a diferença do posicionamento crítico para o marcador de tese. Claro que marcadores de tese, eles são posicionamentos críticos, tá? Mas só o posicionamento crítico não é o suficiente para marcar a sua tese, certo? Então, a tese é quando você apresenta um desses marcadores de tese, quando você se propõe a discutir sobre algo. Quando você diz que é de fundamental importância discutir alguma coisa, olha o que aqui. É de fundamental importância que alguma coisa, você vai discutir aquilo. É diferente de quando você diz que alguma coisa é grave, você está dizendo que é grave. Você está se posicionando criticamente, mas não está propondo uma discussão para aquilo. Depois nós temos também o lamentavelmente. Eu falei para vocês que a maioria dos advérbios de modo são utilizados para marcar posicionamento crítico, ok? Então, os advérbios de modo, os adjetivos em geral, eles são amplamente utilizados para marcar esse posicionamento crítico. Então, nos textos argumentativos, nós precisamos sempre nos lembrar de marcar esse posicionamento crítico, sobretudo de marcar a tese, porque se você não marca a tese na introdução, você não vai estar apresentando a problemática que você vai discutir. Você não vai ter o que argumentar. A gente não tem como adivinhar o que o aluno quer argumentar ali, o que o aluno quer defender. Então, vocês precisam deixar isso bem evidente nos textos de vocês. Isso vale para qualquer texto da tipologia argumentativa, tá? Com a carta argumentativa não é diferente. Bom, agora que nós já vimos tanto os conectivos quanto os marcadores de tese e posicionamento crítico, eu quero que vocês reescrevam as cartas, tá? A introdução, e escrevam os desenvolvimentos. Vocês podem me entregar até sexta-feira da semana que vem. Eu vou colocar a data certinha para vocês no espaço interação. Beleza? Tchau!